Começa agora o Prosas do Pró-Semiárido, um papo que aproxima agricultores e agricultoras, técnicos e técnicas durante a pandemia. Olá, você que está ligado em todas as edições do Prosas do Pró-Semiárido. Eu sou Elka Macedo. Olá para você também que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez. Eu sou o Sérgio Amin. Bom, e nesta edição o assunto é comercialização, ou melhor, relações associativas e com o mercado. E em relação a este grande tema, vamos conversar um pouquinho sobre a inserção de agricultores e agricultoras nas feiras livres. A gente vai conferir ainda as alternativas que as famílias encontraram para escoar seus produtos durante a pandemia da Covid-19. Mas para começo de conversa, vamos ouvir o que a Aline Nunes, técnica do IRPA, tem a nos falar sobre a temática no quadro Prosa Técnica. Prosa Técnica. Olá, eu sou a Aline Nunes, colaboradora do IRPA e atuo na assessoria técnica do Pró-Semiárido na região de Juazeiro e Sobradinho. Com a finalização das implementações em campo, a maioria das famílias pertencentes aos territórios rurais assessorados, elas ampliaram a sua produção. E para além do que é utilizado no consumo familiar, houve um excedente que essas famílias tinham interesse em comercializar. Então, a partir da realidade local, nós do IRPA temos incentivado esses produtores, através de reuniões, formações, oficinas e rodas de aprendizagem, além de garantir a segurança alimentar da família, gerar uma renda a partir da venda desse excedente de produção. A partir também da organização dessas famílias, através de grupos produtivos, a inserção em redes que já existem aqui no território do Sertão de São Francisco. Então, nós temos agricultores e agricultoras envolvidas no mercado institucional, que comercializam, por exemplo, através do PAA. Mas valorizamos, sobretudo, os circuitos curtos de comercialização, que é a venda dentro das próprias comunidades e em comunidades vizinhas, a inserção nas feiras livres, porque essa é uma forma de reduzir os custos de produção, já que o produtor ele vai reduzir o seu custo com transporte. Nesse sentido, a gente quer chamar a atenção especial às feiras agroecológicas, que surgiram a partir da organização de agricultores assessorados pelo Pró-Semiárido nos municípios de Sobradinho e Centro-Sé. Então, para aprofundar um pouco mais essa discussão, nós trazemos a experiência de agricultores e agricultoras de Sobradinho e Centro-Sé sobre a feira agroecológica que tem ocorrido nesses dois municípios. A comercialização dos produtos da agricultura familiar é ainda um desafio para muitas famílias que vivem nos campos. Mas é com estratégias simples que muitos agricultores e agricultoras têm conseguido garantir renda. É verdade, os chamados ciclos curtos de comercialização, como a venda na própria comunidade, na feira do povoado vizinho e na sede do município, são alguns dos exemplos de espaços ocupados pelas famílias agricultoras. Com a pandemia, houve uma queda nas vendas, principalmente porque as feiras livres precisaram ser fechadas por medida de segurança. Mas os agricultores e as agricultoras encontraram saídas criativas para garantir que os alimentos não se perdessem. E são algumas destas saídas que vamos ouvir agora no quadro de Agricultor para Agricultora. As experiências vêm lá dos municípios de Sobradinho e Centro-Sé. De agricultora para agricultor. De agricultor para agricultora. Eu me chamo Cícero Oliveira, sou pequeno agricultor no território Rede Produtiva e viemos observando que todos nós, membros da feira, que já tínhamos anteriormente à chegada do Covid-19, nós fizemos um estudo e observamos em duas frentes as estratégias, na verdade, e os novos mercados para que nós pudéssemos escoar a nossa produção. Vimos que era possível disponibilizar para a população, para a sociedade, na verdade, a variedade dos nossos produtos
e também estudar os beneficiamentos dessa nossa produção. E o Covid-19 desarticulou, em parte, tudo isso que nós vinha estudando e que já vinha trabalhando através do escoamento dessa nossa produção. Porém, nos atentamos a estudar um pouco mais, e aí chegamos, como por exemplo, o acesso dos mecanismos de comunicação, que é o WhatsApp, que nos possibilita uma entrega a domicílio. Também tivemos uma articulação a partir do PAA. Mais recentemente também nós vem contando aí com um parceiro nosso do município de Juazeiro, que lá ele faz cestas agroecológicas e que pega parte dessa nossa produção e que vem nos ajudando a escoar. Meu nome é Maria Josicrene de Azevedo Silva, conhecida por Kena, sou do território Rede Produtiva, e a importância do prosemiárido na nossa comunidade é que a gente conseguimos enxergar um pouco além, porque a gente não tinha uma visão mais ampla do que a gente poderia fazer e do que a gente seria capaz de fazer. A gente não tinha o viveiro de produção agroecológica e a gente conseguimos através do prosemiárido, com a ajuda do prosemiárido, além das nossas barracas da feira que a gente coloca todos os sábados aqui na feira. A feira veio a nos ajudar muito, porque a gente não tinha variedade de produto. Os produtos, quem plantava, às vezes plantava no quintal de casa, só um quentinho, alguma coisa. Agora temos variedade de verdura, de frutas, de legumes. Agora a gente pode plantar e temos aonde vender, que nós temos as nossas barracas. E através do prosemiárido, a gente conseguimos tudo isso. A gente conseguimos uma fonte de renda mais para a família em casa, que a gente não tinha, não conseguia, não produzia nem para comer. Tudo era da compra, tudo era comprado. E agora a gente pode tanto fazer para a gente consumir, para a família em casa consumir, como para você vender fora, no caso. Jacera Ladislau, do território São Francisco, do projeto Prosemiárido Centro-Sé. Feira agroecológica no nosso município de Centro-Sé. Isso foi pensado no planejamento da rede territorial, mas com a chegada do Prosemiárido, a gente fez a feira no dia 26 de julho de 2019 e a gente optou em continuar colocando a feira de 15 em 15 dias, por conta que com a chegada do prosemiárido, as mulheres já estavam com os quintais produtivos, né, nos territórios. Por exemplo, a exemplo do território União, que foi o primeiro território que chegou recurso. Então, ele já estava com os canteiros montados, as estruturas montadas e produzindo. E fora o território União, nós temos o território 4P e tem o território São Francisco. E aí foi um ganho para a gente a feira agroecológica do município, né? Em Centro-Sé, porque até então não existia feira livre no município. E a gente já começa com a feira agroecológica, que para a gente foi um avanço muito grande. A estratégia de fazer vendas pelas redes sociais foi o que garantiu que o comércio não parasse nesse período de isolamento social. E eu penso que esta é uma saída que veio para ficar. Pois é, Sérgio, antes mesmo da pandemia já tinha grupo de agricultores aceitando pedidos via WhatsApp e fazendo entregas em domicílio. E agora a tendência foi fortalecer mesmo esse canal de comercialização. Mas para que isso dê certo, é preciso muita organização. Tem que planejar o volume de produção, administrar os pedidos online e colocar na ponta do lápis os custos para produzir, beneficiar e entregar, para ninguém sair no prejuízo. Quem vai falar mais sobre isso é a técnica Aline, que no início do programa fez uma explanação mais geral sobre o tema da comercialização. É hora do quadro Dica de Campo. Dica de Campo. Com os investimentos do projeto e assessoria técnica, a produção foi fortalecida, assim como a partir da aquisição de barraca, liquidificador industrial,
seladura a vácuo, o que contribuiu para diversificar e agregar ainda mais valor a essa produção. Infelizmente, atualmente, devido à pandemia do Covid-19, a feira ela não está funcionando, mas graças à visibilidade que esse grupo teve, promovida pela feira, né, os produtores eles têm conseguido se adequar ao momento em que vivemos e têm acessado outras formas de comercialização. A gente lembra, né, que o mercado de orgânico, o mercado agroecológico, ele vem crescendo muito no Brasil e que ele tem sido pouco impactado pela pandemia, até porque as famílias, né, as pessoas, elas têm procurado cada vez mais uma alimentação segura. E nas comunidades em que as famílias estão tendo dificuldade de escoar a sua produção, né, de comercializar devido à distância da sede, a gente tem incentivado as trocas, porque é uma forma tanto de fortalecer os laços sociais nas comunidades, como também de garantir o acesso, né, a uma diversidade de produtos e garantir dessa forma a segurança alimentar dessas famílias, mantendo também o recurso gerado, a renda, né, circulando ali dentro daquelas comunidades. Então, a nossa sugestão é que essas famílias que desejam comercializar seus produtos, mesmo agora, né, durante a pandemia, elas se organizem a nível de comunidade ou grupo produtivo para planejar a produção, né, de forma que esse grupo ele se divida e ele consiga ter uma oferta de produtos diversa e constante. Com a pandemia, na cidade, a maioria das famílias elas têm optado por comprar em grupos que realizam entrega. Então, tanto a divulgação como a venda desses produtos, eles podem ocorrer através das diversas plataformas que nós temos disponível na internet, como Facebook, Instagram, WhatsApp. É uma alternativa que já vem sendo utilizada por alguns grupos, né? E tem dado certo. A nível de comunidade, eles podem se organizar coletivamente em espaços de comercialização e troca de produtos. Um exemplo disso vem ocorrendo na comunidade de Passagem do Sargento, aqui em Juazeiro. Lógico que sempre respeitando, né, as medidas de distanciamento estabelecidas para evitar a contaminação com coronavírus, né? Estabelecendo escolhas em que um membro da comunidade ele fique responsável tanto por organizar como comercializar esses produtos e haja uma alternância, por exemplo, por semana, né, desse responsável. Com a dica de Aline, a gente encerra a edição de hoje do programa. Esperamos que o tema tenha contribuído para te ajudar a fortalecer a produção e comercialização. A gente fica por aqui, mas temos encontro marcado na próxima edição do Prosas do Pró-Semiárido. Até lá! O Prosas do Pró-Semiárido é uma produção do projeto Pró-Semiárido, ação executada pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, com cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. O podcast conta com o apoio e coprodução das organizações não governamentais parceiras IRPA, SAJUC, COFASP, Coopercook, SASOP, APPJ, Cactus, IDESA, Aresol e COPSE. Apresentação, eu, Sérgio Amin e Elka Macedo. Roteiros, Aline Queiroz e Elka Macedo. Edição de áudio, Elka Macedo e André Frutuoso. Apoio, Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Você acabou de ouvir o Prosas do Pró-Semiárido, um papo que aproxima agricultores e agricultoras, técnicos e técnicas durante a pandemia.